Olá, caros irmãos da nossa paróquia São João Paulo II, demais que nos acompanham no nosso site da nossa paróquia por meio do YouTube. Hoje estamos para falar de algo muito interessante, uma grande proposta que o Senhor nos faz neste tempo quaresmal. Quaresma é tempo de conversão, tempo de oração, jejum, esmola. Portanto, se tem início com a quaresma, na quaresma com essas três propostas de Jesus. Tanto jejum, oração e penitência. E poderíamos até nos perguntar, mas no tempo que estamos vivendo, de tanto sofrimento, de tanta incerteza, de tanta insegurança, toda a nossa gente afatigada e desesperada, muitas vezes até com esta grande incerteza que assolou o mundo inteiro e aqui o nosso Brasil principalmente, trazendo tanta insatisfação para as pessoas, tantas perdas, sofrimento tão grande, e ainda pensar em fazer sacrifício? Sim. Por quê? Porque de fato, inclusive o Evangelho que acabamos de ler na liturgia de hoje nos fala de muito sacrifício. Aqui Jesus convida os apóstolos, quando os chama, não lhes oferece uma vida de mar de rosas, lhes oferece sacrifício, o sofrimento. Talvez tenha sido muito frustrante para muitos quando ouviram isto da boca de Jesus. Jesus oferecer o que? A cruz, o sacrifício, o sofrimento e, inclusive, a perda da vida como condição para segui-lo. Talvez não seja muito interessante, uma vez que já temos esta ameaça que está ao nosso redor. Entretanto, quando Jesus fala de perder a vida, é no sentido de renunciar esta realidade, talvez, do mundo presente, principalmente. E não ter isto como ilusão para a nossa caminhada cristã. E por isso é um grande compromisso que nos fica no tempo quaresmal, que é este de participar no mistério de Cristo, na cruz de Cristo, para com Ele fazermos a nossa Páscoa, a Páscoa nova e definitiva, que é a da vida eterna, para a qual nós nos preparamos nestes dias, durante esses 40 dias, que são tempos de grandes referências nas Sagradas Escrituras, referências que trazem grandes significados, inclusive. A caminhada de Moisés, não só a sua caminhada para o Egito, mas o tempo que ele permanece com o seu povo no Monte Sinai. Depois, os 40 dias de referência do próprio Jesus no deserto. Talvez não gostamos muito de falar da experiência do deserto, ou também podemos dizer que são poucos os que têm esta chance de estar no deserto, de fazer um caminho para o deserto, mas este deserto que pensamos não necessariamente é ao pé da letra, o deserto que conhecemos em algumas partes do nosso universo, pelas regiões das Arábias, da África e outras regiões do mundo que tem o deserto.
Mas esse deserto poderia ser também uma referência ao nosso próprio coração, uma vez que o Senhor, na liturgia de ontem, quarta-feira de cinzas, nos convida a entrar-nos dentro de nós próprios, entrar no nosso coração, abrir o nosso coração. É a mesma referência que ele vai dar no Evangelho. Entra no teu quarto e reza lá contigo próprio, no teu interior, e oferece esse sacrifício de oração a Deus. Portanto, entrar no nosso quarto, de fato, é entrar no nosso próprio interior. E Santo Agostinho, de fato, vai fazer esta grande referência do nosso interior como sendo também o próprio deserto, onde é a possibilidade de nós nos encontrarmos com Deus na nossa oração, no sacrifício do jejum, onde essas três propostas têm um grande significado espiritual para todos nós no tempo quaresmal, porque fazer jejum é entrar no mesmo aspecto de Jesus, é sacrifício, é a gente ter esta capacidade de, com autodomínio, se despojar tanto dos alimentos físicos, ou pelo menos dos excessos. Não é que vamos deixar de comer, porque ninguém vive sem comer. Muito embora Jesus diga que não só de pão vive o homem, também sabemos que não, na nossa condição de fragilidade humana, não temos condição de viver também sem o alimento. Porém, entender que não se vive também só do alimento, mas da palavra de Deus, se vive da oração, se vive da fé, e por isso o sacrifício que se vive, que se faz, aliás, no jejum, é um sacrifício que se tem o entendimento só por meio do dom da fé, mas principalmente da nossa oração. A nossa oração nos leva ao entendimento de tudo isto, e principalmente a esse autodomínio, porque é uma junção, oração e jejum e a nossa fé. Não é que se faz uma só coisa, não se vive só da fé. Para vivermos da fé, nós vivemos da fé por meio da oração. Então não podemos dizer que temos fé se não nos alimentamos com a oração, com a palavra de Deus. E São Paulo, aliás, vai dizer que o cristão vive da fé e da esperança. Mas viver da fé é principalmente estar ligado ao contexto da oração, porque é a oração que alimenta a nossa fé. E a experiência do jejum, a experiência do deserto, ela é feita com a experiência da oração. Jesus, o que ocorre com ele? Ele vai para o deserto, mas não vai ficar lá de qualquer jeito. Ele vai fazer jejum e vai rezar. Portanto, é no jejum e na oração, inclusive, que ele vai suportar todas as tentações do inimigo, do maligno, que vem tantas vezes e se aproveita certamente da nossa fragilidade humana, como quis se aproveitar de Jesus no momento que ele estava se preparando com jejum e oração no deserto, certamente para fragilizá-lo. E foi nesta condição que Jesus derrotou o inimigo, e assim também nos chama a derrotá-lo. E só podemos derrotar o inimigo se for com a presença de Deus no nosso interior, com o Espírito de Deus que recebemos no nosso batismo, que nos foi confirmado no sacramento do Crisma, que podemos ter esta capacidade para fazer uma caminhada de vida de santidade em qualquer outro tempo, mas principalmente no tempo quaresmal, que é convidativo a esta situação, de uma
aproximação maior de Deus nas nossas vidas. Estive a dizer, aliás, que o tempo quaresmal é como que um período de um retiro de 40 dias para todos nós, como foi para Jesus, como foi uma experiência de Deus para homens virtuosos nos tempos do Antigo Testamento. E para nós também é participar deste mesmo mistério de Deus, manifestado na pessoa do Cristo, pois a realidade do jejum, da penitência e da oração já era uma constante no Antigo Testamento. As pessoas faziam jejum, faziam penitência como sinal de reaproximarem-se de Deus. Então, é um convite que fica a todos nós por meio desta proposta que o Senhor nos faz, principalmente no Evangelho de hoje, mas já vinda do Evangelho da quarta-feira de cinzas, com o tempo de início da quaresma. Então, neste contexto da liturgia tão rica da Igreja, mais uma vez, é uma proposta para cada um de nós, que nós nos abramos a este chamado que o Senhor nos faz, inclusive um chamado que é ao entendimento do seu mistério, da sua paixão, morte e ressurreição, onde é um chamado que é na renúncia, na mortificação para este mundo, na renúncia do mundo, mas principalmente morrer para as coisas do mundo e viver de acordo com aquilo que é a proposta que ele faz também para os apóstolos. Quando fazemos a proposta nesta tríade da oração, jejum e esmola, isso tem um grande e importante significado para a nossa vida. Nós rezamos porque nos reconciliamos com Deus, nos aproximamos de Deus. A nossa oração, ela deve ter inclusive uma dimensão comunitária, de fazer com que nós nos aproximemos também, não só de Deus, mas também dos outros. Portanto, nos levar a uma vida espiritual, a uma vida de comunhão com o próximo, seja na nossa comunidade paroquial, na nossa diocese, que também no nosso relacionamento de uns com os outros, no ambiente de trabalho, na fraternidade, na vida paroquial, em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à vida de relacionamento nosso com as pastorais, onde nós, uns com os outros, nos pomos à disposição da nossa comunidade paroquial para servir a Deus e, servindo a Deus, servimos também os outros. O jejum, que, como falávamos, em primeiro plano, é ter este autodomínio em relação às nossas vontades próprias, que a gente, principalmente no jejum, tem o entendimento que não é totalmente ficar sem comer, mas diminuir, inclusive, fazer sacrifícios, né? Mortificar-nos dentro daquilo que é possível, não obstante a nossa fragilidade humana. E daí se compreende o jejum também dentro deste aspecto que tem uma dimensão que nos leva a algo muito importante, que é a esmola. Portanto, não ver na figura do outro uma pessoa miserável, mas ajudar porque a gente tem a compreensão do que significa compartilhar com o outro. Muitas vezes, se é difícil para nós ter o entendimento da partilha do pão com o outro, daquilo que lhe é indispensável, é necessário que, por meio da oração, nós cheguemos a este entendimento. Então, o tempo quaresmal é tempo de conversão, é tempo de rever, de buscar uma vida nova que se faz por meio desta proposta
que o Senhor nos dá, inclusive no entendimento do sofrimento, da sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, caríssimos irmãos da nossa comunidade paroquial, e todos que tiverem acesso a este vídeo nas nossas mídias sociais da nossa paróquia, nós convidamos todos a abrirmos nossos corações a todos vocês, a todos nós, a todos aqueles de boa vontade que abram este espaço para Deus, a partir daquilo que é, inclusive, a proposta do Salmo 50, de pedido de perdão de todos os pecados, que Deus nos dê esta capacidade de perdoar, de amar, de acolhermos uns aos outros, mas principalmente capacidade de estarmos em busca da conversão. Não trata-se apenas de perdoarmos uns aos outros. É necessário que entendamos o que significa convertei-vos e crede no Evangelho. É a proposta, inclusive, feita quando se recebe as cinzas no ritual da liturgia. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, que todos nós abramos nossos corações para que acolhamos essa proposta do Senhor Jesus, proposta de conversão, de amor e de fidelidade por meio do Evangelho. Que nós não só creiamos no Evangelho, mas que busquemos na virtude do perdão, do amor e da misericórdia viver esta vida fraternal, como é a exigência do Senhor para nós, tanto agora neste tempo quaresmal, como preparação para a nossa Páscoa, mas também em todos os momentos da nossa vida. A Quaresma é sempre uma proposta, mas não é de modo específico só para o tempo da Páscoa, como preparação para a Páscoa. É uma proposta para todos os momentos da nossa vida. Não nos enganemos pensando que nós precisamos converter-nos só no tempo da Quaresma para podermos celebrar a Páscoa. A conversão é algo que tem que ser constante nas nossas vidas. E esta proposta é feita de forma mais intensa no tempo quaresmal, mas é algo constante para nós. Que todos nós acolhamos essa proposta do Senhor, que abramos nossos corações, que sejamos fraternos no entendimento do grande mistério que o Senhor hoje nos faz, na renúncia das coisas do mundo, na renúncia da nossa própria vida, acolhendo muitas vezes até o sofrimento como sendo algo que nos faz crescer, que nos faz conhecer cada vez mais a Deus e a nós próprios. Que o Espírito Santo não cesse de estar presente nas nossas vidas durante principalmente este tempo quaresmal. Que não nos deixemos enganar pelas propostas do inimigo, mas que o Espírito nos conduza sempre a uma vida de perfeição, a uma vida de santidade, na renúncia do mal e na proposta do amor de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e que todos aproveitemos este tempo da Quaresma para o crescimento na vida de santidade, para que celebremos uma Páscoa feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.